Se existe uma seleção que nunca pode ser descartada em uma Copa do Mundo, essa seleção é o Brasil. Olá, amigos do canal. Hoje vamos falar sobre um assunto que está movimentando torcedores do mundo inteiro. Afinal, até onde a seleção brasileira pode chegar na Copa do Mundo de 2026? Será que o Brasil tem condições reais de conquistar o hexacampeonato? Ou estamos diante de mais uma geração talentosa que ainda precisa provar seu valor nos momentos decisivos? Enquanto muitos analistas colocam outras seleções como favoritas, uma coisa chama a atenção. Torcedores estrangeiros continuam respeitando profundamente a camisa amarela. E isso acontece por um motivo simples. A história da seleção brasileira fala por si só. 5 títulos mundiais. Décadas revelando craques. Momentos inesquecíveis. Uma identidade que encanta gerações. Mas o que o mundo está dizendo sobre o Brasil em 2026? Vamos descobrir. Começando pela Europa. Muitos torcedores ingleses afirmam que o Brasil é uma das seleções mais perigosas da competição. Segundo eles, nenhuma equipe possui tanta qualidade individual no ataque. Eles destacam principalmente Vinícius Júnior. Para muitos estrangeiros, Vinícius se transformou em um dos jogadores mais decisivos do planeta. Sua velocidade, seu drible, sua capacidade de decidir jogos grandes. Tudo isso faz com que os adversários tenham enorme preocupação quando enfrentam o Brasil. Um torcedor inglês comentou: "Você pode controlar o jogo por 80 minutos, mas se Vinícius encontrar o espaço, ele muda tudo." Na Espanha, o respeito também é enorme. Muitos torcedores espanhóis acreditam que o Brasil possui o melhor conjunto ofensivo da Copa. Eles falam constantemente sobre Vinícius, Rodrigo e Endrick. Especialmente Endrick. O jovem atacante continua despertando enorme curiosidade internacional. Vários torcedores afirmam que ele representa o espírito tradicional do futebol brasileiro. Coragem, personalidade, criatividade, fome de vitória. Na Alemanha, os comentários seguem a mesma linha. Os torcedores alemães acreditam que o Brasil possui uma mistura muito interessante entre juventude e experiência. Segundo eles, essa combinação pode ser um diferencial importante durante o torneio. Uma Copa do Mundo não é vencida apenas com talento. É necessário equilíbrio emocional. É necessário saber sofrer. É necessário resistir à pressão. E muitos acreditam que essa geração brasileira está amadurecendo exatamente nesse aspecto. Agora vamos para a América do Sul. Mesmo entre rivais históricos, existe muito respeito. Muitos torcedores argentinos admitem que o Brasil possui elenco suficiente para chegar à final. Alguns chegam a afirmar que enfrentar o Brasil em um mata-mata é um dos cenários mais difíceis possíveis. Porque o Brasil tem algo que poucas seleções possuem: capacidade de decidir partidas através de jogadas individuais. Em torneios curtos, isso faz enorme diferença. Quando o jogo está travado, quando as oportunidades são poucas, quando o nervosismo domina o ambiente, os craques aparecem. E o Brasil tem vários. Outro ponto frequentemente citado pelos estrangeiros é o meio-campo brasileiro. Bruno Guimarães recebe muitos elogios. Sua capacidade de controlar o ritmo das partidas impressiona observadores de diversos países. Além dele, muitos acreditam que a seleção possui opções suficientes para enfrentar qualquer estilo de jogo. Contra equipes defensivas, contra equipes ofensivas, contra seleções que apostam na posse de bola, contra seleções que exploram contra-ataques. O Brasil parece preparado para diferentes cenários. Mas existe uma pergunta que aparece constantemente: qual é o maior desafio da seleção? Muitos torcedores internacionais respondem da mesma forma: regularidade. Eles acreditam que o Brasil possui nível para vencer qualquer seleção do mundo. Porém, também entendem que a equipe precisa manter alto rendimento durante toda a competição. Uma Copa do Mundo exige consistência. São vários jogos, diferentes adversários, pressão crescente.
qualquer erro pode ser fatal. E justamente por isso, os torcedores estrangeiros acompanham o Brasil com enorme interesse, porque enxergam potencial de campeão. Mas também sabem que o caminho será difícil. Outro aspecto bastante comentado é a mentalidade. Muitos observadores acreditam que a nova geração brasileira está mais preparada psicologicamente. Os jogadores atuam nos maiores clubes do mundo, disputam finais importantes, enfrentam pressão semanalmente. Tudo isso contribui para o crescimento coletivo. Na França, diversos torcedores destacam que o Brasil possui algo que nenhuma estatística consegue medir: a aura de campeão, a camisa, a tradição, o peso histórico. Quando a seleção brasileira entra em campo, existe uma sensação diferente. Existe respeito, existe temor, existe admiração. Isso influencia adversários, influencia torcedores, influencia o ambiente do jogo. E em uma Copa do Mundo, detalhes podem decidir destinos. Agora imagine um cenário. O Brasil avança na fase de grupos. Confiança. Os jogadores começam a acreditar cada vez mais. A torcida cresce. O ambiente se fortalece. Nesse momento, qualquer seleção pode começar a se preocupar, porque historicamente o Brasil cresce dentro dos torneios. Muitos torcedores internacionais acreditam exatamente nisso, que a seleção brasileira pode chegar desacreditada e terminar a competição como protagonista. Seria uma surpresa? Talvez para alguns, mas não para quem conhece a história do futebol brasileiro. A verdade é que o mundo jamais deixa de observar o Brasil. Mesmo quando outras seleções aparecem como favoritas. Mesmo quando surgem dúvidas. Mesmo quando surgem críticas. O respeito permanece. E isso acontece porque o Brasil sempre encontra uma maneira de se reinventar. Novos talentos surgem. Novas lideranças aparecem. Novos sonhos são construídos. E talvez seja exatamente isso que estamos vendo em 2026. Uma nova geração pronta para escrever seu próprio capítulo na história. Será fácil? Não. Existem seleções extremamente fortes. Existem adversários preparados. Existem obstáculos em cada fase. Mas existe algo que os torcedores estrangeiros continuam repetindo. Nunca aposte contra o Brasil em uma Copa do Mundo. Porque quando a bola começa a rolar, tudo pode acontecer. E se Vinícius Júnior estiver inspirado, se Endrick confirmar seu potencial, se Rodrigo decidir partidas, se o meio-campo controlar os jogos, se a defesa encontrar equilíbrio, então o sonho do hexacampeonato deixa de ser apenas um sonho. Passa a ser uma possibilidade real. E é justamente isso que está chamando a atenção do mundo inteiro. O Brasil talvez não seja a unanimidade entre os favoritos, mas certamente está entre as seleções que ninguém deseja enfrentar. E talvez seja exatamente nessa posição que a seleção possa surpreender. Sem excesso de pressão, sem favoritismo absoluto, mas com qualidade suficiente para derrubar qualquer gigante. O mundo observa. Os torcedores estrangeiros comentam. Os especialistas debatem. E milhões de brasileiros acreditam. A Copa do Mundo de 2026 pode ser o palco de uma nova história. Pode ser o momento de uma geração provar seu valor. Pode ser a oportunidade de conquistar o tão esperado Hexa. E você? Acredita que o Brasil pode chocar o mundo e conquistar a Copa do Mundo de 2026? Deixe sua opinião nos comentários. Se gostou do vídeo, deixe o like, inscreva-se no canal e compartilhe com outros apaixonados por futebol.